Olá, e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar na nossa 7ª aula de Ciências Humanas e suas tecnologias voltadas para a prova da Ensejo. Então seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de dois temas extremamente importantes e também as suas origens e tudo com relação à história que a gente precisa saber a respeito disso, tá bom? Então hoje a gente vai ver os conceitos de cidadania, que ele é realmente muito importante, tá? A gente vai começar falando sobre ele e depois sobre o tema de democracia, que são dois temas aí que estão bem ligados, mas você também tem que saber a diferença. Bom, antes de começar, não esquece, por gentileza, de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos vídeos, de comentar aqui embaixo e de compartilhar o vídeo. Caso queira, torne-se membro do canal, tá bom? E dá uma olhadinha na descrição do vídeo, tem muita coisa interessante. Então vamos ver comigo como você vai começar a falar hoje sobre a questão da cidadania, né? Que tanta gente fala que a gente tem que ser cidadão e tudo mais, mas Heitor, como é que funciona isso? De onde isso veio? Afinal de contas, o que é cidadania? Bom, é o seguinte, quando uma pessoa se sente pertencente a uma comunidade ou em um país, concorda comigo que ele vai se sentir como parte de um coletivo, né? Heitor, como assim? Ou seja, você faz a mudança naquele grupo e aquele grupo, as ações que cada um faz individualmente, também vão responder pelo grupo. Concorda comigo? Então, quando uma pessoa se sente cidadão, ou seja, atuando na área da cidadania, ela pertence a mais um grupo, tá? Um grupo que é influenciado e que você também influencia. Como, então? Através das suas ações. Primeiro é muito importante falar, né, que o próprio Brasil, se você olhar os direitos fundamentais lá, o direito à cidadania, ela está ali, tá bom? Onde, Heitor? No documento mais importante que nós temos em nossa Constituição Jurídica, que é a Constituição Federal, tá? A gente vai ter uma aula onde a gente vai falar especificamente sobre isso, mas você tem que saber que é um direito fundamental. Então você, brasileiro, sim, tem direito ao acesso à cidadania e todos esses aspectos que ela vai abranger, que eu já vou explicar. Bom, entre alguns pontos muito importantes que essa prova da Ensejo já trouxe, ela ligou a cidadania com esses temas aqui, ó, e isso você tem que saber para a sua prova. Primeiro, promover o bem comum, ou seja, fazer ações no seu dia a dia que não interfira, né, com o interesse do coletivo ou do próximo, tá bom? Então, todas as suas ações, ela tem que ser em concordância onde você está vendo ali que você está ajudando ali o próximo, tá? Isso nas pequenas coisas. A responsabilidade social. Veja, a gente não pode fazer o que a gente bem entender a hora que a gente quer, não é verdade? Tem coisas que a gente tem que fazer sempre pensando no próximo. Isso, pessoal, independentemente de ser lei ou não ser lei, tá bom? Ah, eu quero fazer uma festa com muito barulho às 2 da manhã. Ok, mas será que o seu bem-estar não vai atrapalhar, por exemplo, o coletivo da sua vizinhança? Então, é a questão da responsabilidade social. Tá? Ah, na minha cidade tem a lei do psil, ok, que não pode fazer barulho depois das 10, legal. Mas na minha não tem uma lei específica sobre isso, então eu vou fazer. Veja, é a questão da responsabilidade, de pensar no coletivo. Tá? Eu dei um exemplo aqui, mas há outros, né? Por exemplo, quando a gente bebe e vai dirigir, por exemplo, né? Você está realmente colocando a sua vida em risco, mas você também está colocando a vida de risco de outras pessoas. Então, é pensar no coletivo. Ok, será que realmente, se isso, além de me afetar, né, a questão da saúde e tudo mais, e do perigo, será que eu também não vou atrapalhar outras pessoas, outras famílias? Então, é sempre pensando no coletivo das ações diárias. E, claro, a emancipação do cidadão. Então, o que é isso? Você, como pertencente ao grupo, você também tem ações que podem fazer a diferença. Você é livre para decidir, por exemplo, a questão do voto, tá? Seu voto, por exemplo, você é livre para escolher. Ninguém tem o direito de falar, olha, você é obrigado a votar em determinado candidato A ou candidato B, né? Ou forçar por algum motivo. Não, você é livre. Então, o voto, por exemplo, é uma das ações que a gente pode falar que está ligada à questão da emancipação do cidadão, ser livre. Tá? Todos têm o direito de ir e vir, ok? Todos têm o direito de fazer o que bem entender, desde que não prejudique o próximo, tá bom? E os seus atos, pessoal, isso é muito importante, têm impacto na sociedade, no coletivo. Ah, mas
Se eu reciclar, o que eu vou ganhar com isso? O meio ambiente, né? Só uma pessoa reciclando é pouca coisa. Negativo. Por quê? Se todo mundo pensar assim, ninguém recicla. Agora, se todo mundo fizer o oposto e fizer a sua parte, opa, a força do coletivo ela é muito maior do que a força do individual. Então, veja, a sua ação de votar, de reciclar, de ajudar o próximo, tudo isso tem sim impacto na sociedade. Porque se todo mundo fizer a sua parte, realmente a força do coletivo ela é infinitamente maior do que a força do individual, tá bom? E nós, como cidadãos, temos direitos e deveres, tá? Nunca esqueça disso. Você tem vários direitos, a gente falou do direito à saúde já em aula, a gente falou do direito à preservação ambiental, o próprio direito à vida, né? Teoricamente, né? Se você tira a vida de alguém, você é punido por isso. Então, o direito aos seus bens materiais, a propriedade privada, direito jurídico, né, de se defender na justiça. Nós temos muitos direitos, só que também temos os deveres, né? Nós, como cidadãos, assim que a gente nasce, é como se a gente fizesse um contratinho aqui com o Estado, tá bom? Com o governo, justamente falando, olha, realmente eu tenho direito de saúde, direito à educação, saneamento básico, mas olha, você, governo, também tem deveres, tá bom? De me auxiliar, inclusive, a ter acesso a esta cidadania. Portanto, quando uma das partes não cumpre, a outra tem que ser cobrada, beleza? Olha, coloquei aqui 2 exemplos que já caíram na sua prova. O primeiro é com relação ao voto. Ao voto, pessoal, claro, é o nosso direito escolher quem a gente quiser votar. E isso sem julgamento, sem questionar, sem ninguém interferir nessa decisão ou até mesmo manipular. Enquanto isso, o governo ele tem o dever de propiciar que isso aconteça. Ou seja, que no dia da eleição tenha um acesso livre para esse processo, que impeça, por exemplo, que pessoas tentem me manipular, ok? Por isso que a campanha ela tenha alguns dias antes do voto, ela já se torna proibida, dependendo da cidade. Né? Por isso que os panfletinhos, né, que o pessoal chama de santinhos, né, são proibidos no dia da eleição. Antigamente você ia votar, né, a rua estava cheia de santinho. Hoje isso já é muito mais combatido, tá bom? Então, e também, né, de colocar uma urna, colocar o pessoal lá, os mesários que vão te ajudar. E o outro, né, o sistema de saúde. Então você, como cidadão, tem o direito de ter acesso público, né, de saúde, porque isso está na nossa Constituição, tá? Então por isso que você tem hospitais públicos com médicos e tudo mais. Agora, o governo também tem o dever, né? De quê? De propiciar a melhor saúde possível, de não faltar remédio na sua região, de você ter acesso a bons hospitais, a bons profissionais. Então, caso isso não esteja acontecendo, você tem sim o direito de reclamar, de protestar, de se manifestar, e há meios legais, tá? Que você pode sim combater, e deve, tá? Porque isso é um direito constitucional. Não vamos esquecer disso. Bom, e quando essa ideia, pessoal, de cidadania ela começa, né, do coletivo? Justamente na Grécia Antiga, tá? Mais precisamente na cidade-estado de Atenas. Lembrando, né, a Grécia Antiga você tinha várias cidades-estados, entre elas, né, Atenas era aquela considerada cidade-estado do conhecimento, e ela surgiu ali com essa ideia da democracia, da cidadania, no século V a.C. Né? Então você vê que foi há muito tempo atrás. Um segundo conceito que a sua prova vai falar é sobre a questão da democracia. Ela é próxima, mas é diferente. Olha, Heitor, o que é uma democracia? Pessoal, democracia é uma escolha de regime político, tá? Então o Estado vai escolher. Olha, aqui é um Estado... Você já deve ter ouvido essa expressão. Olha, o Brasil é um Estado democrático de direito. Ou seja, né, democracia. E a gente vai falar um pouquinho da história para você entender o que é democracia. Ela também surgiu aonde? Adivinha? Na Grécia Antiga, em Atenas. No mesmo período que a gente falou da cidadania, a democracia ela também surge. Que nada mais é, pessoal, do que a participação dos cidadãos em assembleias para decisões governamentais. Então, como é que funcionava em Atenas? Toda e qualquer decisão que seria supostamente do governo, o governo ele só executava, tá lá. O que tomava as decisões era o povo. Então, vamos supor, né, tinha que arrumar ali um determinado prédio. Ok, legal. Então, a gente vai gastar dinheiro com isso ou não? Não sei. Chama assembleia. Então, todos os cidadãos se reuniam nessa assembleia
e fazia uma votação. Olha só, isso para todas as decisões. Só que hoje, pessoal, como é que a gente funciona? Concorda? A gente está falando de muito antigamente. E claro, as cidades, inclusive Atenas, não tinha a dimensão, por exemplo, que tem o nosso Brasil, né? 202 milhões de pessoas. Imagina toda a decisão. A gente vai mudar o nome de uma rua. Chama o Brasil inteiro para decidir. Ia ser um pouquinho confuso, né? Então, por causa disso, a gente resolveu fazer um governo representativo, ou seja, através do voto. E quando você vota, você está fazendo justamente isso, colocando um político lá para te representar. É literalmente isso, tá? O voto ele é tão importante por causa disso. Então, pensa sempre muito bem em cada um que você vai votar, para vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, presidente e senador, tá? Porque tudo isso influencia sim através do voto. Lembrando que hoje nós temos o voto universal, como o próprio nome diz, universal, né? Todo mundo tem direito, né, a votar a partir de 18 anos. Ele se torna obrigatório no nosso país e a partir de 16 anos ele se torna facultativo, ou seja, opcional. Se você tem 16 ou 17 anos, você pode sim votar, tranquilo? Então, mas isso não é sempre foi assim? Não. Depois a gente vai ver ao longo da história e eu sempre vou recapitular com relação ao voto, tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, só para você ter uma ideia, durante um bom tempo só se votava quem tinha dinheiro no Brasil. Tá? Ou seja, você tinha que comprovar uma determinada renda e quem tinha determinados valores monetários, ou seja, apenas os ricos votavam. Né? Outra parte, por exemplo, do nosso país, apenas os homens votavam. Pessoal, você vai ver, o voto feminino foi muito tardio no nosso país, depois foi suspenso, depois votou. Tá? E você vai ver que outras categorias aqui também não podiam votar. Você vai ver, a gente vai conversar bastante. Mas essa noção de que todo mundo é igual, todo mundo representa um voto e tem a mesma força, o mesmo poder, ela, infelizmente, ela é apenas agora, tá? Antigamente não era assim. E hoje em dia, essa noção é muito importante de você ter, tá? Que a grande maioria dos países realmente praticam a democracia, mas principalmente a gente está falando do pessoal aqui do Ocidente, né? Então, Brasil, Estados Unidos e assim por diante. Pessoal desse lado do planeta. Por quê? O pessoal do Oriente, Heitor? Nem sempre é assim, né? Por exemplo, você tem na China, por exemplo, um partido que está no poder e aquele partido se perpetua. Não há eleições, ok? Então, muitas vezes, por exemplo, na China, eles se autoproclamaram ali os líderes e ficou. Na Coreia do Norte, então, né, você tem um ditador, líder, e ele fica. O que o pessoal faz? Claro que há sempre pressão do mundo inteiro, né? Pô, vocês têm que implantar a democracia, né? Senão as pessoas não têm direito de falar, as pessoas não têm direito de opinar, né? A mídia é sempre manipulada. Pô, as pessoas têm que pensar por conta própria. Então, para disfarçar essas coisas, o que muitos países fazem, né? Isso você tem, por exemplo, a Venezuela que faz, a Coreia do Norte, a própria Rússia, né? Que o Putin está no poder há 500 mil anos aí. O que eles fazem? Eles simplesmente fazem a eleição, mas é uma eleição completamente ali, né? Já com os votos praticamente contados. Então, se você pegar essas eleições, né? O povo supostamente coloca ali 99,9% ali dos votos nesses candidatos. O que a gente sabe que não é verdade, né? Nenhum candidato, por melhor que ele seja, ele é tão democrático assim. Isso nunca aconteceu num país totalmente democrático. Por mais que todo mundo goste da pessoa, sempre tem um candidato ou outro oposto. Muitas vezes essas eleições nem têm oposição, tá? Muitas vezes são candidatos únicos. Então, realmente, não são eleições verdadeiramente ditas, beleza? Para entender um pouco mais sobre cidadania e democracia, é bom a gente ver alguns conceitos que estão dentro deles, que nasceram na Revolução Francesa. Então, vem comigo. Pessoal, Revolução Francesa aconteceu no ano de 1789, ou seja, no finalzinho do século XVIII. Lembra que a gente já aprendeu em aula, né? E o que aconteceu, pessoal? A França realmente era um dos principais países do mundo nessa época e ela tinha uma monarquia absolutista. Então, o que é isso? Monarquia, pessoal, é quando a gente tem um rei ou uma rainha fazendo aquela figura, tá? Por exemplo, a Inglaterra hoje é uma monarquia, tá? Porque tem uma rainha. Só que como ela tem um parlamento, então é uma monarquia parlamentarista, tá? Ou seja, ela não governa sozinha. Só que nesse caso,
Aqui na França, a monarquia ela era absolutista, ou seja, tudo era nas mãos do rei, tá bom? Então, que rei? O rei Luís XVI, tá? Tudo era na mão dele. Então, quem julgava? Era ele. Quem tinha o poder de fazer as ações legais? Era ele. Quem criava as leis? Era ele. Era tudo ele. Por isso que é uma monarquia absolutista. Ele governava de maneira absoluta. E outra coisa, nessa época, a sociedade francesa ela era estratificada. Então, pode explicar melhor? Claro, estratificado é o seguinte, você é dividido a sociedade em camadas, em grupos de pessoas. E ninguém de uma camada podia subir a outra. Aí, Heitor, mas se ganhasse dinheiro? Não, não subia. Aí se perdesse? Não, também não descia. E claro, a grande maioria estava ali embaixo. Era considerado ali pobre e não tinha maneiras de subir socialmente. Juntando a isso tudo, olha só, hein? A França passava nessa época por uma gravíssima crise financeira, tá? Realmente muito difícil, onde a fome era o principal motivo ali das pessoas. Realmente, muita gente passando fome. E a gente está falando de uma quantidade muito grande de pessoas. E aí, o rei, de duas uma, né? O que você faz quando o seu povo está insatisfeito? Ou você ajuda, ou você oprime. E a escolha aqui do rei Luís XVI foi justamente a opressão. Então, ninguém podia protestar, ninguém podia questionar. Ah, mas tem pessoas morrendo de fome. Problema, tá? Não é para questionar as decisões do rei. Até que chegou uma hora que não deu mais. E o povo se reuniu e se revoltou. Pessoal, se revoltar contra um rei justamente absolutista na França, nesse período, é realmente uma coisa muito grande, tá? E aí todo mundo se revolta, e aí você já deve ter ouvido falar, né? A queda da Bastilha, Então, o que é a Bastilha? A Bastilha era onde o grande exército do rei colocava ali, guardava as suas armas, principais armas, tá? Então o povo foi até lá e roubou as armas, tá? Dominou aquilo lá, que era um espaço mais fortificado que tinha ali da França, e conseguiu dominar as armas. E aí, pessoal, teve uma grande luta civil ali dentro, tá? Conquistando ali os arsenais, as armas, e realmente aí fazendo um grande processo aí de revolução. Por isso que a Revolução Francesa é muito caracterizada. Então, e no final das contas, o que isso tudo resultou? Resultou no seguinte, muitas das coisas que eles conquistaram depois disso, hoje a gente tem. Olha que interessante. Então, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Essa noção da valorização que a gente tem como cidadania, que começou lá na Grécia Antiga, aqui colocaram no papel, né? Direito à vida, direito à saúde, direito à segurança, todos aqueles direitos que a gente tem, olha só, nasceu aqui. Tá? Divisão dos três poderes, essa coisa de, olha, não basta ter uma pessoa decidindo todo. Afinal, a gente tem que ter um legislativo que cria as leis, a gente tem um executivo que executa, que torna em ação aquilo que foi pensado, e um judiciário que julga. Os três poderes são importantes. A gente não pode deixar na mão de uma pessoa. Então vamos colocar em três pessoas diferentes, em três grupos diferentes, e aí todos pensam de maneira, todos têm a sua importância nas decisões, mas cada um no seu quadradinho. Então, essa noção nasce aqui. Olha que legal. A ideia de Constituição, Revolução Francesa, também vai surgir aqui. Olha, a gente precisa ter um documento onde a gente garanta os direitos e deveres tanto do Estado quanto da população, que é o documento mais importante, que é a Constituição Federal. Nasce também na Revolução Francesa. Muito legal, né? Só que é o seguinte, apesar de tudo, o rei ainda era muito forte. Então a monarquia ela continuou, mas como tinha uma constituição e divisão de poderes, a gente teve uma monarquia constitucional, porque ainda tinha um rei, mas o poder foi dividido, tá? Então uma monarquia constitucional. Mas posso ser sincero, não durou muito não, foi só temporário. Porque depois eles se tornaram uma república. Acabaram de vez com essa ideia de rei, né? Tornando a república, que é até hoje, né? República Francesa, e eles executaram o rei da época na guilhotina em praça pública. Uma guilhotina, aquela arma onde eles colocavam ali o cidadão ali deitado e cortavam a cabeça do rapaz, tá bom? Então, a guilhotina, né, que muita gente faz essa marca Revolução Francesa realmente, mas não foi imediato. Teve a revolta
executaram o rei. Não, teve um processo, primeiro foi uma maneira que é constitucional, depois é que teve esse fim, tá? Não só o rei, mas todo mundo que apoiava o rei na época. Bom, pessoal, falando em democracia e cidadania, eu vou citar apenas a ditadura militar dentro desse aspecto que a gente está trabalhando hoje, tá? Desses direitos de cidadania. Por quê? Porque é importante que você saiba alguns conceitos, porque a gente vai ter uma aula só sobre ditadura militar. E lá vou me aprofundar. Só que se você já saber esses conceitos aqui, nossa, vai ajudar bastante aqui na nossa aula. Então, primeiro, rapidamente, tá? Eu vou apenas citar. De 64 a 85, o período de ditadura militar no Brasil durou 21 anos e nós tivemos 5 presidentes nessa época, tá? Antes, quem estava no poder era o Jânio Quadros, e ele acabou por renunciar, depois na aula a gente vai ver o motivo, e quem assume foi o João Goulart, tá bom? E ele tinha várias ideias, entre elas as reformas de base, que todo mundo falava na época, que eram reformas agrárias, você vê que até hoje, né, a gente não tem reforma agrária no Brasil, a ideia de reforma fiscal, mexeram com dinheiro, hein? Reforma administrativa, ou seja, quem manda e quem não manda, e também na universitária. Então, por que universitária? Não vamos esquecer que nessa época está rolando a Guerra Fria no mundo. Lembra? Divisão de poder, Estados Unidos e União Soviética, capitalismo, socialismo? Pois é. Então, o que acontece? Do lado oriental ali, perto, que hoje é da Rússia, né, muitos países foram influenciados e viraram ali parte ali do Império Russo, tá, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, muitas repúblicas vieram no apoio ao socialismo. E do lado aqui do ocidental, pessoal, a América lotou de ditaduras que foram construídas e apoiadas pelos Estados Unidos. Por quê? Aqui no Ocidente era para fortalecer o capitalismo, né, ideias e tudo mais, e tudo aquilo que vem no seu pacote, e do outro lado do mundo o socialismo. Eram as duas potências do mundo. E o Brasil simplesmente não foi diferente, tá? Então, com o apoio dos Estados Unidos, você teve ali a ditadura militar, tá? Que aconteceu em 31 de março de 64. Lembrando, né, pessoal, esse foi um período que realmente você teve uma grande pressão para os países decidirem que lado que tinha que tomar, tá? Então, por isso, você teve aqui a ditadura militar, o golpe de 64, que todo mundo chama. 31 de março de 64, o exército... Foi assim o processo, tá? Qualquer outra coisa que você escutar, cuidado. O exército ele simplesmente foi enviado ao Rio de Janeiro e o João Goulart acabou indo para o Uruguai. E aí, quem assume o poder? Castelo Branco. Então não teve tiro, não teve luta, não teve nada. Simplesmente aconteceu isso, tá? Provavelmente foi um grande acordo, né, feito aí com os Estados Unidos. Todo mundo meio que já sabia. Bom, algumas características que você teve na ditadura militar. Tá? Entre elas, a cassação de direitos políticos. Então, realmente, não era todo mundo que podia ir se candidatar. Tá? Você teve uma grande repressão dos movimentos sociais. Ou seja, nada de protestar. Controle total de tudo que acontecia. Bipartidarismo. Só podiam ter 2 partidos na época no Brasil. E os 2 eram do Exército. Claro. Censura artística e dos meios de comunicação, ou seja, né, as pessoas não podiam fazer qualquer peça, escrever qualquer música, principalmente se falasse mal das ações do governo militar, tá bom? Isso foi algo que aconteceu durante 21 anos no nosso país. Com o tempo, pessoal, o mundo foi mudando, né? O exército já não queria mais ficar no poder, que afinal, né, quem quer ficar no poder, né, no Brasil? Realmente deve ser muito complicado. A gente sabe até hoje, né, a confusão que é, né? A gente tem 500 governos em pouquíssimo tempo. Bom, com o tempo, a gente teve uma abertura lenta, gradual e segura. Isso segundo o próprio Exército, tá? Ou seja, as mudanças não foram do dia para a noite que acabou a ditadura. Não, foi um processo bem devagar. Tá? Por isso que durou 21 anos. Em 84, ou seja, a ditadura foi até 85, né? Um ano antes, é importante que você saiba, teve o movimento das diretas já. Ou seja, o povo começou a protestar muito, né? Você deve lembrar, você deve ter visto aí as imagens que o pessoal tanto fala. Então, as diretas já, o pessoal realmente começou grandes protestos. O que era o grande motivo das diretas já? Era para que acontecessem eleições diretas, ou seja, o povo queria votar. Deu certo? Sim, realmente, teve uma grande pressão. Mas a primeira eleição não foi direta como eles queriam, tá bom? A primeira eleição que teve no Brasil, pós-ditadura, foi uma eleição indireta, ou seja,
o próprio governo militar escolheu ali algumas pessoas, né, próximas a ele, claro, e aí você teve uma votação disso. Apenas este colégio eleitoral podia votar, tá bom? Teve uma eleição, mas não teve eleição, tá? Por isso que ele chama de eleição indireta. Não era qualquer um que podia se candidatar nessa época. Dentro dessa noção, também é muito importante falar sobre os movimentos sociais que aconteceram nos anos 70. Lembrando que a gente estava vivendo uma ditadura militar entre 64 e 85. Então foi bem nesse período. Você teve grandes movimentos de oposição ao regime militar. Lembra, nessa época você não podia protestar, tudo bem? Então você tinha muitos movimentos estudantis, ou seja, vindo das universidades, que se juntaram para protestar junto com a classe operária, ou seja, os principais trabalhadores das fábricas e das indústrias que nós tínhamos no país, justamente para lutar pelos seus direitos, por querer que as pessoas pudessem se manifestar, lutar por igualdade, por justiça e tudo mais. Então eles valorizavam um Estado democrático que hoje a gente tem na nossa Constituição, tá bom? E lembrando que nessa época o governo militar agiu com bastante violência contra os movimentos sociais, a gente tem muitos relatos oficiais ligados a torturas que aconteceram, e você teve o Ato Institucional número 5, que dava liberdade total ao governo militar, inclusive para invadir propriedades privadas das pessoas e levar sem nenhum motivo aparente, tá bom? Para ter uma conversa, digamos assim, mais próxima. Claro, então foi um período, infelizmente, aí, onde eles tentaram aí, lutar com bastante vontade pelos nossos direitos, tá bom? Portanto, pós-ditadura militar, em 85, quando acaba, é importante falar da Constituição, ou seja, que é a famosa Constituição de 88. Ela é também chamada, pessoal, de Constituição Cidadã, porque depois da ditadura, né, é uma Constituição que valoriza muito os direitos e deveres que hoje nós temos. Por quê? Porque ela é atual, mesmo sendo feita em 88, tá bom? Ou seja, né, ela realmente aí tem um pouquinho mais aí de 30 anos. Ela foi a 7ª Constituição que já teve em nosso país. Isso apenas a título de curiosidade. Quais são as principais características que a gente tem na nossa Constituição? Bom, sistema presidencialista, né? A gente vota para presidente, a garantia dos direitos fundamentais, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas aqueles direitos básicos que a gente tem, o direito ao voto, então a cada 2 anos a gente vota, né? Sendo alternado, né? 2 em 2 anos. Para presidente, para governador e para senador, né, cada 6. Depois você tem a deputado federal, e também para os votos estaduais e municipais, prefeito e vereador e tudo mais. Bom, medidas provisórias são aquelas medidas que o presidente da República pode fazer de maneira temporária e que depois, ela tem peso de lei, mas depois ela acaba tendo que ser votada para depois continuar, tá? A assistência social a todos aqueles que necessitam em diversas áreas, mas também aos trabalhadores. A própria intervenção estatal, ou seja, de fiscalizar para ver se os órgãos regulamentadores estão tudo a funcionar de maneira correta. E, claro, um poder judiciário independente, ou seja, o executivo nada tem a ver com o legislativo, que nada tem a ver com o judiciário. Então, a própria criação do STF, do Supremo Tribunal Federal, vem garantir essa terceira força, ou seja, poder judiciário que é totalmente independente. Bom, pessoal, falando em Constituição, a gente tem que falar também dos direitos fundamentais, que são os direitos essenciais ao ser humano, em que está na nossa Constituição e que é um direito seu. Então, você tem que saber quais são eles. Primeiro, direito à vida, ou seja, de preservar a tua vida da melhor forma possível. Direito à liberdade, de você ser o que você quiser, desde que não interfira na vida do outro. Igualdade, ou seja, ninguém é mais ou menos importante, seja pelo motivo que vier à tua cabeça, tá? Todos são iguais perante a lei. Segurança, e quando a gente fala segurança, não é com relação à violência, tá? É segurança no aspecto jurídico. Então, se você precisar da justiça brasileira, ela não vai te julgar por aspectos que não tem a ver com aquela causa, tá? Porque todos são iguais. Ah, mas fulano de tal é mais rico. Não, isso não vai interferir.
Isso na Constituição. E a propriedade, ou seja, todos têm direito a ter os seus bens materiais, ter o seu espaço, a sua terra, a sua propriedade privada. Ok? Por fim, pessoal, também tem que falar sobre a história do voto. E o voto no Brasil ele mudou bastante com o tempo. Então, antigamente, pouquinha gente sabe, o Brasil, no período que ele era colônia, já tinha eleições locais. Você sabia disso? A primeira foi em 1532, na Vila de São Vicente. Não é muito bacana? Em 1821, depois da independência do Brasil, a gente tem a primeira eleição moderna propriamente dita. Mas atenção, hein? Aqui, o executivo não. Você não tinha eleição nesse período. Tá? Depois, você tem a primeira Constituição que nós fizemos, que foi em 1824. E aqui que nasce tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados Federais, tá? Nasce desse período. Só que atenção, nessa época aqui, no comecinho do século XIX, o voto ainda era censitário. O que é isso, Heitor? Apenas homens podiam votar com mais de 25 anos e que tivessem uma alta renda. Então era um grupo bem específico. O voto feminino, ele só surgiu no ano de 35 no Brasil, 1935. Depois ele é suspenso, e aí, porque a gente vai falar daqui a pouquinho em outra aula, e aí ele volta em 46, tá bom? 64 e 85 a gente não teve eleição, então, ditadura militar, como a gente acabou de ver, e aí, em 88, tanto analfabetos quanto soldados não podiam votar, tranquilo? E hoje, então, irmão, hoje, para você votar, o voto ali é considerado obrigatório, tem que ter 18 anos ou mais, sendo opcional, ou seja, facultativo, com 16 e 17 anos, e também para aqueles que têm mais de 70 anos. E hoje, então, como é que está o panorama político, né, depois de todo esse processo que a gente viu? Bom, é o seguinte, hoje a gente considera esse período que a gente está vivendo ali, de pós-ditadura militar, de nova república. E esse é o termo que a gente hoje fala, tá? E aí você teve os seguintes presidentes nesta ordem, tá? Você teve primeiro Tancredo Neves, foi o primeiro presidente eleito, só que antes dele assumir, ele acabou falecendo, então quem ficou no lugar dele foi José Sarney. Depois você teve o Fernando Collor de Mello, que ficou ali no poder, até que teve todo aquele processo, ele ia sofrer impeachment, acabou renunciando, e aí quem assume no lugar dele foi o Itamar Franco. Depois você teve o Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito 2 vezes, tá? Ele que inclusive fez o projeto para a reeleição como presidente. Depois o Lula assume o poder, também foi eleito 2 vezes. Depois você teve a Dilma Rousseff, aonde ela acabou sofrendo impeachment, quem entrou no lugar foi o Michel Temer. Depois você teve a eleição do Bolsonaro, e aí para frente vamos ver o que acontece, tá bom? Mas você vê que foi bem conturbado, né? Esse período aí de presidente difícil, né? Um presidente ir até o final do seu governo, teoricamente, né? No Brasil. Hoje, a gente tem 3 poderes separados, o poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo, pessoal, nada mais é do que o presidente da República, mais os seus ministros, tranquilo? Enquanto o legislativo, ou seja, aquele que vai fazer as leis, a gente tem o Senado e a Câmara dos Deputados Federais. Isso no âmbito, né, quando a gente está falando aí do país, tá bom? Se a gente falar, por exemplo, do Estado, em vez de ser presidente, é governador. Se a gente está falando da cidade, em vez de ser presidente, é prefeito, tranquilo? E assim por diante. Se a gente estiver falando, por exemplo, do legislativo, só que para o Estado, em vez de ser deputado federal, é deputado estadual. Então você tem que fazer esse paralelo. E também o sistema judiciário. Quem é? Supremo Tribunal Federal, ou seja, STF. Tranquilo? E por fim, pessoal, última coisa que eu quero falar, uma lei que tem caído bastante na sua prova, Lei Maria da Penha. É uma lei, pessoal, criada no ano de 2006 e que ela vai criar mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas de alguma forma em algum momento da vida. Portanto, pessoal, realmente isso é uma coisa que é uma lei extremamente importante, não só para o nosso país, mas para a nossa sociedade, e que realmente a violência doméstica e familiar contra a mulher ela deve ser combatida, tá bom? Então isso é uma coisa que não pode ser aceita
denuncie caso você conheça alguém passando por isso ou caso você passe por isso. Não é para ficar quieto, tá bom? É para denunciar. Tem lei, a lei realmente vai atrás das pessoas. E cada estado, cada cidade do país também tem outras formas, outras leis que criaram depois dessa. Então hoje em dia, judicialmente falando, realmente a gente já existe. E essa lei é realmente muito importante, tá bom? Pessoal, a gente encerra então por aqui a nossa 7ª aula de Ciências Humanas e suas tecnologias. Eu sei, um pouquinho longa, mas é muito importante, né? Fazer o quê? Obrigado, tá, por ter assistido. Por gentileza, não esquece do like, se inscrever no canal. Caso não seja inscrito, clicar no sininho, de compartilhar e comentar aqui abaixo. Ajuda bastante. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo e também, caso queira, torne-se membro. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau.